Uma vez, um grupo de 10 estudantes da Universidade da Flórida embarcou em uma aventura na sombria e desafiadora caverna de Ellison. O que começou como uma exploração emocionante logo se transformou em um pesadelo, quando 2 deles ficaram presos em um abismo traiçoeiro. Enfrentando temperaturas congelantes e lutando por suas vidas, o grupo descobriu a fragilidade entre a euforia da juventude e a brutalidade da natureza. Esta é a sombria história da tragédia na caverna de Ellison. De acordo com os investigadores do norte da Geórgia, Perry e Lockenbach vestiam apenas shorts e camisetas, roupas completamente inadequadas tanto para o clima quanto para a complexidade da caverna. Ellison é uma das cavernas mais técnicas dos Estados Unidos, abrigando o poço de queda livre mais profundo e impressionante do mundo. Uma atração tão perigosa quanto fascinante. Era 12 de fevereiro de 2011, um inverno rigoroso ainda resistia com temperaturas gélidas. Apesar disso, 10 jovens, 5 rapazes e 5 moças decidiram explorar a caverna. À frente do grupo estava Grant Lockenbach, de apenas 20 anos, que planejava essa jornada como uma celebração antecipada de seu aniversário na semana seguinte. Ele, Michael e outros colegas já tinham experiência com exploração de cavernas, o que os levou a subestimar os perigos. Para eles, aquilo parecia apenas mais uma aventura inesquecível, mas não sabiam que seria a última para alguns. Michael e Grant, apesar de cursarem diferentes níveis acadêmicos e áreas de estudo, compartilhavam uma amizade profunda, unida por sua fé cristã e paixão por aventuras emocionantes. Escalada, paraquedismo, wakesurf, exploração de cavernas. Nada parecia grande ou perigoso demais para esses dois. Apenas semanas antes da tragédia, os amigos haviam explorado outra caverna, ficando fascinados pela experiência. Determinados a superar aquele desafio, decidiram que a próxima jornada seria ainda mais ambiciosa. A Caverna de Ellison, com mais de 1000 pés de profundidade, localizada no condado de Walker, em Pigeon Mountain, na Geórgia. A Ellison's Cave é a 12ª caverna mais profunda das Américas e guarda um atrativo impressionante, o Fantastic Pit, o poço vertical desobstruído mais profundo dos Estados Unidos. Esse abismo atinge uma profundidade tão imensa que é quase o dobro da altura da Estátua da Liberdade. Com tal desafio em mente, os jovens viajaram mais de 400 milhas na véspera do fatídico dia. A manhã seguinte trouxe entusiasmo e ansiedade em doses iguais. Animados, os estudantes se vestiram de forma casual e carregaram com pressa os equipamentos de espeleologia, faróis, capacetes, cordas e um espírito aventureiro que mal podiam conter. Estavam prontos para encarar as profundezas que os aguardavam, ou assim pensavam. No entanto, antes de começarem a escalada, o grupo tomou uma decisão que mais tarde lamentariam profundamente. Deixaram seus telefones para trás, carregando apenas o essencial para a exploração. Mal sabiam que essa escolha simples se transformaria em um grave erro. Conforme avançavam montanha acima, a excitação foi rapidamente substituída por preocupação. O frio se tornava cada vez mais intenso, com temperaturas despencando a cada passo. Infelizmente, ninguém no grupo se preparou para enfrentar o clima rigoroso. Roupas leves e casuais eram tudo o que vestiam. Grant e Michael, confiantes por experiências passadas, provavelmente pensaram que aquela aventura seria tão tranquila quanto a última, sem imaginar os perigos que a falta de preparação poderia trazer. Afinal, eles nem planejavam se aprofundar muito na caverna. Depois de quase 1 hora de caminhada árdua, o grupo finalmente chegou à entrada da caverna, e a visão os deixou em choque. A abertura era estreita, suas bordas ásperas e irregulares, permitindo-se a passagem de apenas uma pessoa por vez. Do lado de fora, tudo o que podiam ver era a escuridão impenetrável lá dentro, que parecia convidá-los e desafiá-los ao mesmo tempo. Com determinação e uma pontada de nervosismo, um por um, os estudantes se abaixaram e se espremeram pela passagem apertada. Assim que entraram, foram envolvidos por uma escuridão pesada, quase opressiva, que só foi aliviada quando os faróis começaram a iluminar o ambiente ao redor. O que seus olhos encontraram os deixou maravilhados. Paredes intricadas e formações únicas. Uma beleza natural de tirar o fôlego. No entanto, a fascinação durou pouco. Ainda havia muito mais para enfrentar,
e o perigo se escondia nas sombras da caverna. No verão, a água dentro da caverna atingia cerca de 13 graus Celsius, já gelada o suficiente para causar desconforto. No inverno, ainda mais implacável, tornando tudo ao redor congelante. Por isso, o grupo planejou apenas uma breve exploração de uma parte pequena da caverna antes de sair. Ninguém sequer considerava da ideia de entrar na água. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto finalizavam a exploração, a mochila de um dos estudantes escorregou e caiu em um poço chamado Warm-Up Pit. Este poço, embora menos profundo que o Fantastic Pit, ainda possuía impressionantes 38 metros de altura e representava um risco considerável. As temperaturas naquele ponto da caverna eram extremas, agravadas pela presença de uma cachoeira que rugia como um leão e gelava como o coração da Antártida. Não era um local onde qualquer pessoa deveria descer, especialmente alguém vestido de maneira tão inadequada para o frio. No entanto, a mochila continha materiais essenciais para o grupo, e não era como se eles planejassem passar muito tempo naquele lugar. Seria uma descida rápida, pegar a bolsa e subir novamente. Grant, como líder do grupo, prontamente se ofereceu para descer. Seus amigos tentaram persuadi-lo a desistir, insistindo que o risco não valia a pena e que tinham um pressentimento de que algo ruim poderia acontecer. Apesar disso, Grant não ouviu. Ele acreditava que tudo ficaria bem. Com um tapinha nas costas e votos de boa sorte, o grupo observou Grant iniciar a descida no poço usando uma corda de segurança. Ele se movia lentamente, sentindo o peso do abismo e o frio se intensificando a cada metro percorrido. Enquanto avançava, os tremores começaram a surgir, mas ele ainda se mantinha focado. Não tinha ideia do que o esperava mais abaixo. Conforme descia, o rugido de uma cachoeira próxima ficava mais alto, ecoando pelas paredes da caverna. Apesar disso, ele ainda conseguia ouvir as vozes de seus amigos, oferecendo apoio e palavras de encorajamento que o mantinham firme. Mas quando alcançou aproximadamente a metade do percurso, o inesperado e assustador aconteceu. Ao se aproximar da Cachoeira Chorosa, Grant foi confrontado com um cenário hostil. O fluxo de água gelada caía com força devastadora, transformando o ar ao seu redor em um nevoeiro úmido e congelante. Ele já tremia intensamente, e em sua tentativa desesperada de se afastar da água, o pior aconteceu. Grant parou de descer. Os tremores de frio tornaram-se acompanhados de uma onda avassaladora de pânico que percorreu seu corpo. Ele balançou a corda, tentando liberar o mecanismo que parecia estar preso. Mas isso só piorou a situação. A corda começou a se enrolar em torno de seu corpo, prendendo-o ainda mais. Nesse momento, seu maior medo se materializou. A água gelada finalmente o alcançou, encharcando-o por completo e drenando rapidamente o pouco calor que restava em seu corpo, transformando sua luta em uma batalha desesperada por sobrevivência. Grant agora gritava a plenos pulmões, mas seus apelos eram abafados pelo rugido ensurdecedor da cachoeira e interrompidos pelos tremores incontroláveis de seu corpo. Ainda assim, seus amigos acima ouviram os gritos. Michael, porém, não hesitou. Rapidamente amarrou a mesma corda que Grant havia usado e começou a descer em direção ao amigo. Enquanto descia, Michael gritou para Grant manter-se imóvel e resistir. Quando o alcançou, ficou horrorizado ao encontrar Grant em um estado de semi-inconsciência. Ele estava incoerente, os movimentos lentos e descoordenados. Seus olhos mostravam confusão, enquanto as mãos tateavam mecanicamente na tentativa de agarrar qualquer coisa. O corpo de Grant tremia com violência, os sinais de hipotermia já se instalando. Michael atualizou os amigos que esperavam ansiosamente acima, dizendo que havia alcançado Grant. Isso trouxe um breve alívio ao grupo. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Michael tentou liberar Grant da corda, ele próprio ficou preso no sistema de cordagem. Para agravar a situação, a água gelada começou a atingi-lo diretamente, encharcando-o da cabeça aos pés. O frio intenso o atingiu como um golpe, e ele rapidamente começou a perder controle de seus próprios movimentos. Agora, ambos estavam presos, vulneráveis, expostos ao frio insuportável e incapazes de se mover para cima ou para baixo. Michael começou a gritar por ajuda, o desespero preenchendo a caverna. Lá em cima, era claro que precisavam agir rapidamente. Decidiram dividir-se.
Alguns ficaram para se comunicar e encorajar os dois, enquanto outros saíram da caverna apressadamente para buscar ajuda. Os que ficaram com Michael e Grant mantinham a comunicação constante, gritando palavras de apoio, rezando e garantindo que a ajuda estava a caminho. Os outros, agora correndo com toda a força que tinham, começaram a descer a montanha, determinados a salvar seus amigos, presos na escuridão e no frio implacável. Os amigos de Michael e Grant ficaram devastados enquanto observavam a corda balançar lentamente de um lado para o outro, simbolizando a tragédia iminente. O tempo parecia congelar até o momento em que os amigos que haviam saído retornaram com a equipe de resgate especializada em cavernas e penhascos do condado. Enquanto uma parte dos socorristas tratava os 8 alunos que sofriam de hipotermia e choque, o restante desceu pelo poço. Às 15h30, encontraram Michael e Grant pendurados, imóveis, nas cordas. Os socorristas verificaram seus pulsos, mas não encontraram sinais de vida. Era tarde demais. Quando comunicaram a notícia para o grupo que aguardava acima, a caverna foi tomada por soluços e lamentos. A dor se espalhou como uma sombra densa e o peso da perda era insuportável. Enquanto tentavam confortar os estudantes em luto, os socorristas enfrentaram um enorme desafio técnico: retirar os corpos de Michael e Grant das cordas emaranhadas. Assim como Michael não conseguiu soltar Grant, nem mesmo os experientes socorristas encontraram facilidade na tarefa. A única diferença era que eles estavam devidamente equipados para o frio implacável e carregavam ferramentas adequadas para situações extremas. O resgate transformou-se em uma operação longa e árdua. Foram necessárias 6 horas de trabalho incessante até que, por volta das 22 horas, finalmente conseguiram libertar os corpos do que seria conhecido como o Poço Mortal. Quando os amigos dos dois viram Michael e Grant sendo trazidos à superfície, o desespero e o pesar se renovaram. Era uma perda irreparável não só para suas famílias e amigos, mas também para a Universidade da Flórida. Grant Lockenbach era um estudante brilhante, no último ano do curso de Sociologia, prestes a construir um futuro promissor. Em sua memória, foi criado o Grant Lockenbach Memorial Fund, que oferece bolsas de estudo por meio da organização Fellowship of Christian Athletes, perpetuando seu legado. Michael Peary, igualmente talentoso, mostrou sua coragem e heroísmo ao tentar salvar o amigo. Em reconhecimento a isso, ele recebeu póstumamente a Medalha Carnegie pela Carnegie Hero of Fund Commission. O Departamento de Belas Artes também fundou o Michael Peary Memorial Scholarship Fund, uma bolsa destinada a membros da Gator Marching Band que demonstram força de caráter, generosidade, energia e dedicação à banda. Qualidades que definiam Michael. O episódio marcou profundamente todos os envolvidos. Um lembrete da força, mas também da vulnerabilidade humana em face de ambientes implacáveis.